Olá, queridos e queridas alunas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A nossa primeira aula é muito importante, muito reflexiva no campo do serviço social. Antes eu quero dizer um pouco, quero partilhar com vocês por que eu escolhi a profissão de assistente social. Eu lembro, em que momento, na verdade, eu tive o primeiro contato com a desigualdade social no Brasil. Eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade, e desde o meu nascimento, eu tive muitos problemas com a questão do pulmão, pulmonares. E eu lembro que eu dei muito trabalho aos meus pais. Em uma dessas idas ao médico, eu lembro aqui no centro, que eu moro na cidade de Santos, no centro de Santos, existia um equipamento, não seria um equipamento, um Instituto de Previdência e de Saúde para os comerciários. E o meu pai, ele trabalhava nessa área, e tinha carteira assinada, era seletista naquela época. Pois bem, eu lembro que eu estava muito doente, com muita febre, eu sempre tive muitos problemas pulmonares, e quando a gente chega no balcão, a moça, a atendente, do instituto, vira e fala para minha mãe: a senhora tem carteira assinada ao seu marido? A minha mãe pega a carteira assinada, entrega para a moça, para a atendente, e fala: então tá bom, então ele vai poder passar para o médico. Na hora, aquilo me chamou a atenção. Veja, isso faz o que? Mais de 45 anos. E aquilo me chamou a atenção porque eu sofrendo, passando muito mal, na hora me veio a seguinte reflexão, que eu não esqueço até hoje. E as crianças que o pai não tem carteira assinada? Era ainda na época da ditadura militar, É importante trazer para a reflexão de vocês que a saúde pública brasileira torna-se um direito a partir da Constituição Cidadã de 1988. Antes de 1988, na época da ditadura militar, os institutos de previdência e associações de empregados organizavam a saúde e a previdência dos seus associados. Aqueles que não tinham carteira assinada, que não estavam num desses agrupamentos, nessas associações, ou não recebiam atendimento, que era o que acontecia com a imensa maioria da população, ou dependiam das santas casas de misericórdia. E na época, ao mesmo tempo que eu fiquei aliviado, porque estava sofrendo, aquilo me despertou e eu fiquei com essa dúvida. Os anos se passaram, eu descobri a profissão na juventude, por volta de 18 anos, essa linda profissão tão aguerrida, tão importante que é o serviço social. Fiz a minha graduação e hoje estou aqui como professor de vocês. Nesse sentido, pessoal, eu quero dar um start na nossa discussão, na nossa conversa, no sentido de compreender melhor, de forma simples e básica, neste primeiro momento, o que, do ponto de vista dos objetivos, o serviço social se propõe. Então, fundamentalmente, o serviço social se propõe fundamentalmente, pessoal, a combater as expressões da questão social brasileira oriundas de um sistema histórico e estrutural de profunda desigualdade social e concentração de renda. Então, no âmbito dos espaços socioocupacionais, no caso, aquele profissional de serviço social que irá atuar na saúde, na educação, na assistência social, na habitação e assim por diante, nas múltiplas políticas públicas, enfrenta diariamente no atendimento da população questões como fome, insegurança alimentar, precariedade no trabalho autônomo, aquilo que nós discutimos e falamos muito. Em breve será tema de uma das nossas aulas,
de uberização do trabalho, a questão do déficit habitacional, das submoradias, né, do analfabetismo, mesmo a questão de termos um sistema único de saúde robusto e importante, em alguns momentos, algumas fragilidades, enfim, essas expressões da questão social brasileira que se manifestam no cotidiano da vida da população brasileira são a matéria-prima daquilo que o assistente social, quando atuando na ponta dos serviços, terá de lidar e terá de enfrentar. E nessa perspectiva, pessoal, nosso código de ética, ele versa muito, principalmente nos princípios fundamentais, ele aponta caminhos. Dentre esses caminhos, fundamentalmente, a questão de trabalhar, de atuar, de acompanhar, de refletir com ou sobre com os usuários da assistência, da saúde, da educação, da habitação, ou seja, essa população que a gente atende num viés emancipatório. O que isso significa? Significa que esta pessoa que está sendo atendida por nós, ela tem que perceber, e a nossa atuação vai muito além de apenas ver o cadastro do Bolsa Família, se está ok ou não, fornecer uma cesta básica, entendeu? Ou, de repente, fornecer um encaminhamento para algum especialista e assim por diante, mas vai muito além para que ela reflita que a condição de vulnerabilidade social e de risco que esta pessoa e toda a sua família está inserida, está exposta, está totalmente relacionada com um quadro de desigualdade social e concentração de renda oriunda do sistema capitalista. Portanto, dentro do nosso código de ética, eu convido vocês a revisitarem, porque imagino que dentro da graduação vocês já olharam, já leram, já aprofundaram, a revisitarem nosso Código de Ética de 1993 e, principalmente, ponto a ponto dos princípios fundamentais desse código, dentre eles a questão da emancipação humana, ou seja, daquele usuário, daquele atendido, daquela atendida, que consegue perceber, levanta a cabeça, consegue perceber que sim, ela está numa situação de vulnerabilidade social, de fome, de insegurança alimentar, mas não é uma questão individual dela, é uma questão coletiva. O serviço social, todo o nosso projeto ético-político e toda a nossa fundamentação teórica, com autores fantásticos como Yamamoto, Yolanda Guerra, José Paulo Neto, Berenice e outros tantos, a Carmelita Yazbek. Então, assim, outros tantos teóricos e teóricas do serviço social realizaram, ao longo das últimas décadas, todo um processo reflexivo para que nós, vocês, futuros assistentes sociais, tenham um cabedal de informações, de instrumentais, para que nós não sejamos apenas, que foi o que é o início da nossa profissão, tarefeiros da assistência, tarefeiros da caridade. E não entro aqui em nenhum tipo de celeuma ou contenda se é importante ou não fazer caridade. Isso a gente deixa por conta da sociedade civil brasileira. Mas no âmbito do serviço social, nós garantimos direitos. É neste caminho e nesta perspectiva que nós, assistentes sociais, né, no meu caso, que atua há mais de 30 anos como servidor público municipal, vocês, futuros assistentes sociais, precisarão, no seu dia a dia, tanto na graduação como posteriormente, ter, sabe, embaixo do braço o código de ética e, a partir daí, atuar na perspectiva de construirmos uma sociedade brasileira mais justa, igualitária
para todos, que todos tenham acesso aos bens e serviços enquanto direitos sociais e que todos possam efetivamente dizer que a cidadania ela perpassa na vida dessas pessoas, ou seja, são pessoas que exercem a sua cidadania. Beleza, pessoal? Era esse recado inicial que eu queria dar para vocês. Deixem comentários e o que precisarem é só acionar. Um beijão a todos, um bom dia para todos. Um abração.